Olá, concurseiros de plantão. Aqui que eu vos falo, professor Gabriel Pacheco. E aí, como é que vocês estão, gente? Pós-prova você faz Espírito Santo, né? Parte de tecnologia da informação, o esquema veio pegando mesmo, né? Veio pegando mesmo. O esquema veio forte, o esquema veio pesado, veio puxado, entendeu? Mas eu te digo o seguinte, era esperado para uma prova fiscal ter esse tipo de questão, essa característica? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Só que eu confesso abertamente para vocês, mesmo trabalhando com FGV já há alguns anos, mesmo já trazendo aí toda essa parte de conteúdo de tecnologia da informação para carreiras fiscais há mais de 10 anos aí, né, gente? Eu confesso abertamente, a banca pesou a mão. A banca pesou a mão mesmo, entendeu? Subiu bastante o sarrafo, entendeu? Subiu bastante mesmo o sarrafo do que se via historicamente sendo cobrado tanto por ela quanto por outras bancas, até mesmo em relação ao conteúdo de FD, nota fiscal eletrônica. Eu tô falando isso porque se você tomou um susto, pode ficar tranquilo, não foi só tu que tomou um susto não, entendeu? Assim, ó, de gente, uma galera tomou um susto do caramba quando pegou ali as questões e, meu Deus, o que eles estão cobrando, tá ok? Vamos aos comentários das questões. As questões eu vou comentar aqui com vocês, né, de acordo com o caderno do tipo 4, né? O caderno de cor azul. Bacana? Ó, primeira questão, gente, claro que não vão ser comentários muito detalhados, até mesmo porque nós não temos tempo aqui nesse momento de correria, né? Para poder fazer esses comentários detalhados, mas sim o que, né? Qual é o gabarito que está sendo trabalhado, qual o gabarito que eu estou colocando para vocês aí, que ao meu ver precisa ser o gabarito correto, entendeu? E dali em diante explicando por que ele precisa ser o gabarito correto. Tranquilos? Vamos lá então, só um minutinho aqui. Beleza então, né? Ó, o que o avaliador nos traz, gente, na primeira questão, né? Utilize as tabelas T, R e S, né? Então eu vou anunciar sempre ali o início do enunciado. Se você tiver com o teu caderno de provas, o que tu vai fazer? Tu vai pegar, correr e dar uma olhadinha onde? Exatamente, né? Vai dar uma olhadinha justamente ali no teu caderninho de provas que você vai estar utilizando, bacana? Então vamos lá, utilize as tabelas T, R e S para resolver as próximas 3 questões, tudo bem? E dali em diante ele fala o seguinte, ó, questão 41. Assinale o script SQL de criação das tabelas T, R e S que esteja correto sintaticamente e seja compatível com as respectivas instâncias exibidas anteriormente, né, gente? Galerinha, vamos lá, né? O que a gente teria que fazer aqui nesse exato momento para poder resolver uma questão como essa? Esse tipo de questão é bem interessante, né, gente? Por que você precisaria fazer, né, nessa questão? Primeiro ponto, gente, para poder trabalhar com esse tipo de questão é verificar a estrutura de cada comando digitado, né? Ou seja, cara, por eliminação, né? Deixa eu ver a estrutura dos comandos digitados, deixa eu ver se tem alguma aqui que está fora da casinha, entendeu? E se eu já consigo eliminar alguns itens, ok? Fazendo esse tipo de procedimento é bem interessante porque você tira do circuito aquilo que você não precisa ficar perdendo tempo, aquilo que você não precisa ficar, né, gente, analisando, tudo bem? Você vai ver que não existe erro em nenhum dos itens, enfim, isso não funcionaria. Segundo passo, verificar o que se pede na criação de cada tabela e as restrições de atributos que temos, né? Então, inicialmente para as tabelas T e R, que são as tabelas, né, gente, que estão, afinal de contas, como entidades, né, formação de entidades, e a tabela S, que é o que? Uma tabela que veio de um relacionamento, você vai ver que logo de início a tabela R precisaria ter o que? O atributo B, né, o atributo B de bola, bem interessante, né, gente, com um varchar maior que 45. Aí você vai falar assim, por quê? Porque o que está escrito ali embaixo, distribuidora São João de artigos para festas, ele tem o quê? Ele tem exatamente, né, gente? Ele tem ali 45 caracteres. Então tu precisaria trabalhar com o quê? Exatamente, nas declarações ali, quando ele bota B, varchar de 64. Então todos que teriam 32 você já cortaria, né? Ali você já cortaria C, você cortaria D, tu cortaria E. Aí tu ficaria com A e ficaria com C. Só que dali em diante você vai ver que a única diferença, né, isso mesmo, que você tem entre os dois é o que? É justamente isso aí, né, gente? Então nós veríamos que depois, o que você teria ali de eliminação? Entendeu? Cara, a primary key, ela é única, entendeu? Primary key, ela é única, então, desculpa, automaticamente, o que aconteceria, né? Você ficaria ali, pô, olhando, né, cara, letra A, letra C, letra A, letra C. Só que tu vai ver que a letra C, ela troca, o que a gente tem, né, gente, ali na nossa chave estrangeira, né? Ele tá referenciando na chave estrangeira, quer ver? No que diz respeito
a nossa estrutura da Foreign Key H referenciando tabela T, não é, entendeu? Quando você fala da Foreign Key H, ela tem que referenciar a nossa tabela R, e daí você ficaria com a letra A como correta. Tudo bem, gente? Ou seja, 41, gabarito A. Bacaninha? Bora aqui então para outra questão que nós temos aqui, né? É a questão de número 42. O que ele nos traz lá, né? No contexto da instância da tabela S, considere a execução do comando SQL a seguir, né? E dele traz ali pra gente, né, gente, no comando, ó. Select asterisco from S where not G10 or I12 and not, abre de novo parênteses, H maior do que 100 e H menor do que 1000, né? Primeiro ponto, gente, vocês vão ver que na estrutura condicional de cima que nós temos dentro do where, o not G10 ou o I12, todas as linhas acabam sendo selecionadas, né? Assim, é mesmo, Pacheco? É mesmo, Pacheco. Todas as linhas podem ser selecionadas sem problema algum, tá? Você conseguiria facilmente selecionar todas elas, né? Por quê? Você tem ou algo não é G10, entendeu? E você tem o outro lado, que é o I12, né? E esse aqui não é um OR exclusivo. Isso aqui é um ou outro, se for os dois, melhor ainda. Entendeu aí como é que funciona? Então as 6 linhas estariam atendendo. Só que dali em diante ele vem and not, H maior do que 100 e H menor do que 1000. Então o que ele está falando? Cara, negue isso aqui. O not disso aqui vai dar o quê? Você nega as duas expressões e troca o AND pelo OR, não é? Lá do raciocínio lógico. Beleza. Fazendo isso, a gente chega, afinal de contas, gente, com essa estrutura, a quais linhas, né, a serem atendidas? Vocês verão que a gente chega na 10, 12, 040, 12, 10, 12, 041, 12, 50, 1497, 12, 50, 1498, 10, né? Por quê? Porque dali em diante o que você tem na coluna H vai sim ficar entre o quê? Exatamente, né, gente? Algo que seja menor do que 100, ou então maior ou igual a 1000, que dali em diante todos os demais estão atendendo a essa condição de maior ou igual a 1000, gabarito do caderno azul, letra D de dado, tá? E os outros cadernos que eu vi aqui também estão batendo, tá? Por enquanto, o mesmo gabarito. Questão de número 43. Considera a tabela T e a execução dos dois comandos SQL a seguir. Select T asterisco from T left join S on TA igual a S.G order by 2 e select também T ponto asterisco from T right join S on T.A igual a S.G order by 2, né? O que a gente teria que lembrar aqui, né, gente? Que o select, quando você trabalha com join, o que o join vai trazer, né? O join vai me trazer, entendeu? Aquilo, se for do lado esquerdo, né? O left join, né? Ou seja, a primeira tabela que você tem, né? A primeira tabela que você tem do left, bacana. Ou seja, daquilo que você encontra, afinal de contas, na segunda tabela. Entendeu? Left vindo da primeira para a segunda é aquilo que você encontra nela. E fora isso, ela retorna também o quê? Ela retorna também aquilo que ela contém e que não foi encontrado na outra tabela, só que com valor null. Então, a linha é retornada, a linha é retornada. E o comando é bem claro. Sem considerar as linhas de título, assinale o número de linhas produzidas por cada comando. Então, no primeiro, você vai ver, gente, que você não consegue, né? Você não consegue, pode ver claramente, ó. Você não consegue bater adequadamente o que? Você não consegue bater adequadamente o valor 20. É isso mesmo. Então o valor 20 vai retornar uma linha null? Sim. Fora as 6 linhas iniciais que ele retornou, retorna mais uma linha, então a primeira opção é 7. Entendeu? Segunda opção, quando você estiver trabalhando com select T, ponto asterisco from right join, ali você está retornando 6, o teu gabarito, letra D de dado também, tá bom, gente? Número 43 também letra D aí, que vai ser 7/6, né? Para quem pegou o caderno tipo diferente aí. Vamos lá, gente, para a próxima questão. Agora a nossa questão de número 44, entendeu? Segundo o Guia Prático FDI SMS PI, os arquivos digitais devem ser assinados por meio de certificado digital A1 ou A3. Na tabela de referência a seguir, considere as comparações sobre esses dois tipos. E dali em diante, gente, ele começa, né, a falar ali sobre o A1 e o A3. São os dois certificados, né, que nós temos claramente ali apresentado. E quais características que eu quero que vocês levem desses dois certificados? Certificado do tipo A1, fica armazenado no seu computador, permite a criação de cópias para outros dispositivos, tem validade de 1 ano, ou seja, 12 meses, tem o uso obrigatório de senhas para proteger a chave privada
E por ficar no seu computador, não requer uma mídia, tudo bem? Em contrapartida, a certificado A3, Pachecão, fica armazenado em token, ou seja, uma mídiazinha, não permite a criação de cópias para outros dispositivos, tem validade de 3 anos, e quem o controla é a senha PIN, que funciona como mecanismo de bloqueio para restringir o uso do certificado digital armazenado no token, tudo bem? Ou seja, veremos aqui, gente, que quando a gente olha para as 4 opções, somente o item 1 e 4 estão corretos, entendeu? E você não tem nenhuma opção aqui com item 1 e 4, tudo bem? Você não tem nenhuma opção com item 1 e 4, essa questão aqui cabe anulação, tudo bem? Esses dados aqui, gente, todos foram tirados de onde? Do próprio site de CP Brasil, então não tem como a banca brigar contra, tudo bem? Por quê? Porque a referência que você tem de A1 e A3 é simplesmente ICP Brasil, tudo bem? Ou seja, nosso gabarito é X, anule a questão, 44. 45, sobre as regras de layout de preenchimento de um arquivo de EFD, analise as afirmativas a seguir, tudo bem? Então ele me apresenta aqui, deixa eu pegar aqui esse gabaritozinho maroto aqui. Vocês vão ver, gente, que conforme o próprio Guia Prático EFD, versão 3.0.6, entendeu? Página 17, o que ele nos traz? Para campos alfanuméricos representados por C, podem ser usados todos os caracteres da tabela ASCII, exceto o caractere pipe, né? Que é a nossa barrinha em pé, não é? Dali em diante ele continua, gente, um pouco mais adiante. Você vai ver que na letra A ele aparece assim, ó. Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhas, sinais ou quaisquer outros caracteres tais como ponto, o ponto suspenso, traço, né, gente? Ali, ó, é isso mesmo. E o percentual, devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal. Joia? Letra D, preencher os valores percentuais, desprezando-se o símbolo %, entendeu? Sem nenhuma convenção matemática. Segue adiante, você vai ver que de maneira muito complementar, também existe uma nota técnica da FD, entendeu? Que é uma nota técnica que me traz o quê? Padrões de preenchimento e utilização do arquivo XML, que ela me traz o seguinte, assim, lá no item 2, referências para o preenchimento do arquivo. Desce um pouquinho, tu pega lá, ó, características do arquivo digital. Letra E, o início do registro e ao final de cada campo, deve ser inserido o caractere delimitador pipe. Pronto, entendeu? O pipe já foi, não é verdade? Aí você vai falar assim, caraca, Pacheco, já foi mesmo, né? E o percentual já foi também. Pegaram assim como o 3, né? Que é a letra, o item 3, né? 1, 3 e 4 já foram aqui, né, gente? Ok? Já foram criticados, né? Aqui pelas próprias colocações que nós fomos fazendo. Dali em diante, lá no item 2.2.5, que ele traz regras de preenchimento de campos numéricos, né? Cujo conteúdo representa a data. Devem ser informados conforme o padrão dia, mês, ano, DD, MM, AAA, excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como ponto, barrinha, entendeu? Tracinho e etc, né? O que torna, então, automaticamente o nosso gabarito da questão de número 45 como gabarito letra A de amor, não é, gente? Olha lá, ó, somente 1 e 2 estão corretos, porque o 3 ele erra, né? Um valor decimal com R$1.000 tem que ser escrito? Não, ele pediu para poder tirar, inclusive a vírgula, né? E inserir o ponto para poder trazer a parte fracionária, né? E valores que expressam percentuais devem ser seguidos percentual? Não, não devem ser seguidos. Gabarito letra A de amor, tá bom? Vamos seguindo aqui, gente, questão de número 46. No contexto do arquivo XML de uma nota fiscal eletrônica, o esquema que rege as estruturas de arquivos estabelece, dentre outras coisas, o conjunto de tags válidas. Assinale a tag XML, que pode ser repetida até 990 vezes em uma nota fiscal, né? Você vai ver aqui, gente, que de forma bem legal, né? A única tag que pode ser repetida 990 vezes, eles foram muito a fundo mesmo em relação a esse tipo de conteúdo. Quer ver? Eu vou trazer a referência específica para vocês. Quer ver? A referência específica tá lá no nosso guia. Eu mapeei aqui perfeitinho para vocês, ó. Tá lá no nosso guia, entendeu? No que diz respeito, na verdade, do manual, né? Manual de integração do contribuinte, né? 4.01, ok? Aí você vai digitar assim, ó, 990. Tu vai ver que lá dentro do detalhamento de produtos e serviços da nota fiscal eletrônica, o único que pode é o quê? É o DET. Você vai falar assim, eita caramba, no máximo igual a 990. Você, eita Pacheco, é mesmo, tô aqui, tá lá. Pacheco, o que eles avaliaram com isso? Cara, não sei, mas eles conseguiram derrubar uma porrada de gente. Com isso eles conseguiram derrubar. Gabarito letra B, tá? Por quê? Porque dificilmente alguém teria decorado, certo? Essa estrutura, alguém teria decorado esse número, essa quantidade. Tá ok?
Tá ok, Pachecão, vamos lá na questão de número 47, gente. Com relação às validações efetuadas pelo Web Services na transmissão e submissão de arquivos de NFE, considere o conjunto de regras de validação verificadas quando do recebimento de uma mensagem. Assinale a opção que apresenta um tipo de validação que não faz parte dessas regras, né? Essa daqui, gente, achei muito cabulosa, sabe por quê? Porque ela novamente, né, a banca pegou e reuniu informações com relação à validação, isso mesmo, né? Informações de layout, entendeu? Com certeza, né? Olha lá, pegou informações do anexo 1 do layout da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal consumidora eletrônica. Tudo bem, vocês vão ver que os dois primeiros itens, os dois primeiros tópicos que nós temos lá, o item 4.1.2, grupo B, validação inicial da mensagem do Web Service, o que ele vai nos trazer? Olha lá, ó, regra de validação, tamanho do XML de dados superior a 500 KB, XML de dados mal formado. Aí ele fala, verificar se o servidor de processamento está paralisado momentaneamente, verificar se o servidor de processamento está paralisado sem previsão, verificar se o F informado é atendido pelo Web Service, verificar se a versão do XML é suportada. Então, dois dos itens que nós temos aqui já ficariam mortos, né? A gente já tiraria eles do circuito porque está pedindo não, porque a estrutura do XML mal formado e tamanho da mensagem XML que excede o limite estabelecido, você já tiraria do circuito. Repararam? Beleza, aí tu segue um pouquinho, tu vai ver o item 4.1.3, né? Grupo D, validação da área de dados, né? Aí ele fala para mim do esquema XML da área de dados, WS autorização, do esquema do XML da área de dados, entendeu? Ou seja, se tem um esquema de XML, você vai ter o que? Você tem que sequenciar os itens do XML. Se tiver fora da ordem, entendeu? Não, isso aqui não. Aqui, ó, presença de tags inválidas, na verdade, a letra C, você já tiraria do circuito também, porque você tem que ter essas tags válidas, entendeu? E não as tags inválidas. Tudo bem, tags inválidas é algo que vai ser criticado, entendeu? E dali em diante ele começa, cara, segue, ainda no respectivo manual de integração, você vai ter o que também? Lá embaixo tem escrito assim, ó, item H, detalhamento produto e serviço, quando ele começa a detalhar as regras de validação de item a item. Então ele vai trazer o que para você? Olha lá, regra de validação, número sequencial do item do arquivo XML, N item fora da ordem incremental consecutiva a partir de 1. Aí você pega e já corta, inclusive, aí sim a letra B, número sequencial do item, e fica com qual gabarito? Gabarito letra D, presença de um valor da tag CEAN, preenchido e repetido em diferentes itens do mesmo documento fiscal. Essa validação não existe, entendeu? Seu gabarito está 47, então letra D. Tudo espalhado em tudo que é lugar aqui na Agenda de Itens. Você vai fazer, Pacheco, deu trabalho para poder mapear essa questão? Um pouquinho de trabalho, deu sim, gente, não vou negar não, tá bom? Questão de número 48, com referência a arquivo digital associado à escrituração fiscal, digital EFD, ICMS-PIN, assinale a lista que expressa corretamente a estrutura de apresentação dos registros, né? Então o que ele vai ter, né, gente? Você vai ver que ele literalmente está pegando ali os registros que nós temos, entendeu? Registros esses que são encontrados lá na seção 1 do próprio guia EFD ICMS, né? Tá assim, dos blocos e registros da EFD ICMS PI. Aí ele começa a falar blocos entre o registro inicial, o registro 0000, e o registro final 9999. O arquivo digital é construído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados e com registro de encerramento, referentes a cada um deles a um agrupamento de documentos e de outras informações econômico-fiscais. Aí é obrigatória a apresentação de todos os blocos na sequência conforme tabela de blocos, né? Aí dali em diante ele traz a tabela, né? Quando você olha então para essa tabela, você vai ver que o único item que conseguiria atender a sequência dessa tabela seria, né, gente, o nosso querido item D. Tudo bem lá embaixo, o registro 0000, abertura, registro 9999, encerramento, o bloco 0, identificação e referência, bloco B, C, D, E, G, H e K, informações fiscais, bloco 1, outras informações, bloco 9, controle e encerramento do arquivo de dados, ok? Conforme tem no próprio guia, esse daí estaria mais de boa para poder resolver. Questão 49, Maria está preparando um relatório sobre as empresas de serviço de um município, de modo a identificar e estudar o porte dessas empresas com vista ao estabelecimento de políticas públicas e previsões de arrecadação. Maria pretende criar 9 grupos de empresas de acordo com os valores do faturamento,
E recorreu a técnicas usualmente empregadas em procedimentos de data mining para estabelecer o quê? A faixa de valores de cada grupo. Então o que ela tem? Ela tem um monte de grupo e quer estabelecer a faixa de valor de cada grupo. Qual tipo de técnica, ou na verdade tarefa, que você poderia utilizar aqui? Você poderia utilizar seus algoritmos de clusterização, gabarito letra B. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, questão número 50, faz distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado que não se enquadra na categoria de dados sensíveis, de dados pessoais sensíveis. Não existem dados sensíveis. Lá na LGPD existe o que? Dados pessoais sensíveis. Dali em diante eu vou pegar a referência exata aqui, ó, que tem na nossa LGPD. Entendeu? LGPD é lá no artigo 5º da nossa LGPD. Ela vai nos trazer o seguinte, ó. Para fins desta lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Vocês veriam aqui, né, gente, que o único que não entra aqui, afinal de contas, nesse circuito, é o que? É a letra C, né? A nossa data de nascimento. Beleza, galera? Pessoal, espero que tenha colaborado aí com vocês, se for poder pegar, entrar com recurso, alguma coisa, né? Correr atrás do gabarito correto aí e tal. De acordo com a banca, tá valendo aí todas as informações que eu trouxe para vocês. 44 é anulação, não tem como eles tocarem isso aqui adiante. E, ó, sigam-me lá no Instagram, gente, por favor, vamos lá, para poder ver mais coisas. Com certeza, no decorrer dessa semana, eu vou publicando mais coisas no Instagram, vou publicando mais coisas aqui com o CERS, @professor.gabrielpacheco. Espero vocês por lá, aquele grande abraço, valeu, tchau!